Bom dia, comece bem o seu dia. Esse é um projeto da Igreja para Sempre e visa abençoar o seu dia. Se você recebeu esse vídeo ou está recebendo esse vídeo aí agora, já clique aqui embaixo no curtir, vai aqui no aviãozinho, envia para alguém esse vídeo, para que alguém seja abençoado e alcançado por essa palavra. E nos siga na rede social, Igreja para Sempre, é @Igreja para Sempre CRZ. Siga também o nosso apóstolo Paulo Henrique, lá no @PR Paulo Oficial, tudo junto, @PR Paulo Oficial. Eu sou o pastor Jefferson e tenho uma palavra para abençoar o seu dia. Olha só, eu tenho uma palavra aqui que está em Marcos, capítulo 4, versículo 38. E Jesus estava na polpa. Jesus estava aonde? Na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre o seu travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Olha só o texto. Esse texto, ele desenrola uma história bíblica que os discípulos estão atravessando o mar e Jesus está deitado dentro do barco. Jesus não está fora. Jesus não está longe. Jesus está no barco. E quando os discípulos vê o mar revolto, já viu um mar revolto? Já viu em algum filme, você vê o mar revolto? Filme bíblico ou algum filme secular que você tenha visto? Mostra um barco revolto, né? O mar bravo. Então era essa situação exatamente que os discípulos estavam de tomar água. Estavam vivendo. O barco revolto para todo lado, que eles olhavam era vento e onda batendo no barco. E essa situação às vezes dá desespero. Não sei para quem já andou de barco, você que está me vendo. Às vezes tem até um barco. E às vezes o mar, ele apresenta situações, né, que fica bravo, a gente vê os programas de televisão, e a gente vê aqueles programas com o mar bravio, né. Então, eles estavam em meio a uma viagem, e Jesus não estava fora, Jesus não estava longe, Jesus não estava esperando, não, Jesus estava com eles dentro do barco. O engraçado de dizer é que Jesus estava com eles. Mas o que o pastor Jefferson quer trazer para o seu coração nessa manhã, nessa devocional? Eu quero trazer para o seu coração que muitas das vezes nós temos Jesus do nosso lado. Em muitas das situações, observando meu apóstolo Paulo Henrique, de longe e de perto hoje, de lado, né, ombro a ombro, tenho o privilégio de caminhar com o meu apóstolo, nós vemos que o coração de uma pessoa corajosa, em meio a uma tempestade e um mar revolto, e em muitas das situações, eu aprendendo com o meu apóstolo Paulo Henrique, eu vejo como é importante você ouvir a voz de Deus no meio de uma tempestade. Sim, é importantíssimo. É importante no dia de hoje, você que de repente está vivendo uma situação adversa, uma situação que você olha e fala assim: se não for Deus por mim, ninguém pode fazer nada. Então esse vídeo foi enviado para você no momento certo, para dizer para você que Jesus, ele chega no momento certo, que Jesus, ele te ouve na hora certa, que Jesus, ele não está longe, ele não está aquém, ou ele não está do outro lado te esperando chegar. Jesus, ele está do seu lado, ele está junto de você. Não tenha dúvida disso, que Jesus, ele está junto de você. Jesus, ele está ao seu lado. E o texto fala que quando os discípulos, eles estavam com temor de olhar o vento e olhar o mar, bravo como estavam. E eu preciso te lembrar que esses discípulos, eles não eram homens ou marinheiros de primeira viagem, né, entre aspas, deixa eu colocar aqui assim, para você entender. Esses discípulos não eram marinheiros de primeira viagem. Esses discípulos eram pescadores
experientes. Antes deles seguirem a Jesus, Jesus passa na praia e vê alguns deles e diz assim: olha, siga-me. E eles largaram as redes e foram seguir a Jesus. Então, eram homens que tinham experiências com o mar. Sim, tinham experiências com tempestade, mas mesmo assim, eles não estiveram longe de sentir medo. E o que eu quero trazer para você, quando os discípulos correm até a proa do barco e acordam Jesus e clamam a Jesus com medo, eu quero dizer para você que as necessidades da vida, elas nos levam para mais perto de Jesus. As dificuldades da vida, elas nos levam para mais junto de Jesus. As dificuldades da vida, elas também têm a função de nos trazer para mais perto do coração de Jesus. Você está entendendo isso? Talvez existe uma permissão de Deus. Isso, deixa eu falar para você, e eu não estou falando aqui sem conhecimento do que estou falando. Eu estou falando aqui para você porque existem situações na nossa vida que acontecem que às vezes são permissão de Deus. Sim, são permissão de Deus. Ai, pastor Jefferson, então você está falando que o que está acontecendo na minha vida é permissão de Deus? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que pode ser que seja uma permissão de Deus para que você esteja mais junto dele. E isso eu tenho que te dizer. Existem situações na nossa vida, amado, minha amada, minha amiga ou meu amigo, que acontece por permissão de Deus, sim. Sim, por permissão de Deus, sim. Senão nós devemos que riscar o texto de Jó. Senão nós devemos riscar o texto de Naamã, de um grande general. Senão nós devemos pegar alguns textos bíblicos onde existe uma permissão de Deus, aonde existe uma vontade permissiva de Deus, para que um testemunho chegue até os dias de hoje, o lindo testemunho de Jó, aonde o inimigo chegou, olhou, tiveram ali, e o inimigo disse: olha, ele só é assim porque ele é um homem mais rico. Não, Deus ele permitiu. É uma vontade permissiva. Existe uma vontade permissiva em Deus, e isso nós devemos nos lembrar que isso existe. A tempestade da vida que nos levam para mais perto de Jesus. Existem algumas tempestades da vida, sim, que nos levam para mais perto de Jesus. Existem algumas tempestades da vida, olha só, eles eram pescadores experientes, especialistas no mar. Tem muita gente profissional, amigo, profissional. E eu digo isso dentro e fora da igreja. Existem pessoas que estão só para analisar uma performance. Existem jurados, não é? Programas aí de jurados que estão para analisar uma apresentação, profissionais. E conhecimentos de causa, conhecem, sabem, com autoridade, com cursos, sabem do que estão falando. Então esses marinheiros, esses homens que estavam dentro do barco, sabiam o que estavam vivendo, mas tiveram medo. E esse medo, essa situação, os levaram até Jesus, para que então Jesus se levantasse e acalmasse a tempestade. Talvez você está andando longe. Talvez você está dentro da igreja e longe de Jesus. Volte, amado. Volte para os pés de Jesus. Volte para mais perto de Jesus. Tem muita gente que está dentro, mas está longe. Está com Ele dentro do barco, mais longe de Jesus, da pessoa principal da nossa vida. Vai realizar algo? Ponha Jesus no meio. Vai fazer algo? Ponha Jesus no meio. Convide Jesus para os seus projetos, amado. Esteja com Ele. Então, nessas tempestades, eles pediram ajuda para a pessoa certa. No meio da tempestade, não abra o seu coração para pessoas erradas. No meio da tempestade, não abra o seu coração para pessoas que não vão te ajudar. Nós aprendemos todos os dias, não é?
E esses dias eu aprendi isso também. Se não vai te ajudar, se não vai acrescentar, se não tem nada a ver com o que está acontecendo, não abra o seu coração, nem diga da situação que está acontecendo. Vá na pessoa certa, amado. Procure a pessoa certa. Só assim você será abençoado. Então, na tempestade, eles foram até Jesus. Talvez eles tentavam tirar a água do barco, talvez bateram um no outro, batendo cabeça, correndo, mas quando eles foram até Jesus, diz o texto que Jesus levanta, olha para o mar bravio, para as ondas altas, ele levanta sua mão e diz: mar, aquieta-se, vento, aquieta-se. E o texto bíblico diz que houve grande bonança no mar, a tempestade acalmou. Eu quero aconselhar você nesse texto: vá até a pessoa certa, procure a pessoa certa. E se você estiver aí recebendo esse vídeo, se sinta abençoada por esse vídeo. Esse é um projeto da Igreja para Sempre, que visa abençoar o seu dia. Todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nós estaremos aqui com uma palavra para o seu coração. Beijo a você, tenha um lindo dia.